Mateus, capítulo de número 7, nós vamos ler 2 versículos. Hoje pela manhã Deus tratou conosco de uma forma tão séria. Eu sinto uma direção de Deus para que Ele continue tratando conosco desta forma tão séria. Afinal de contas, Jesus é um assunto sério, igreja é um assunto sério, céu é um assunto sério, eternidade é um assunto sério. A gente lamenta, muitas pessoas não conseguiram entender isso ainda. Acham tudo uma grande brincadeira, acham tudo um grande conto, não acreditam de que a Bíblia é a palavra de Deus, é verdadeira e ela sempre se cumpre. A Bíblia diz que ela é poderosa, é viva e é eficaz. Mateus capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há de que a encontrem. Em outra tradução diz, poucos os que entram por ela. Amém. Esse texto é um dos textos mais sérios da Bíblia. Esse texto é um dos textos mais confrontadores da palavra de Deus. Nós estamos diante de um capítulo, o capítulo de número 7, que na verdade retrata a continuação do Sermão da Montanha. O capítulo 7 do Evangelho de Mateus, todo ele é a continuação do conhecido e tão importante Sermão da Montanha. Quando Cristo relata, traz doutrinas, traz ensinamentos que são tão necessários para uma vida cristã sóbria, para uma vida cristã sincera, para uma vida cristã verdadeira. Então Cristo aborda o Sermão da Montanha. E o capítulo de número 7, ele vem abordar alguns assuntos. Em primeiro lugar, o juízo temerário. Jesus começa a dizer que não se pode julgar o outro, porque à medida em que julgarmos, então também seremos julgados. Jesus começa a dizer que à medida em que medirmos o outro, também seremos medidos. A gente conclui quando ouve isso, de que a nossa cadeira não é de juiz, mas é de servo. Jesus chega a dizer, olha, vocês estão preocupados com um argueiro no olho do irmão. E argueiro é como se fosse um cisco, sabe, um corpo estranho, quando na verdade nem percebem a trave que está no seu próprio olho. Como pode incomodar-se com um argueiro, com um cisco no olho do irmão, quando na verdade no seu próprio olho há um grande tronco, que é a tradução de trave? Depois dessa primeira ensinamento, parece que Jesus vai apertando, e ele fala sobre a banalização das coisas santas. Não banalizem aquilo que é sagrado, aquilo que é sacro, aquilo que é consagrado ao Senhor. E é isso que infelizmente, irmãos, nós temos observado nos nossos dias. O casamento sendo banalizado, a criatura sendo banalizada, as coisas sacras sendo banalizadas. Isso é tão verdade. Existe um livro chamado Lealdade e Deslealdade, e uma das frases mais chocantes deste livro, mais forte, é quando ele diz que a intimidade gera o desprezo. Isso é verdade. Quantas pessoas já banalizaram o sagrado? Quantas pessoas banalizaram a igreja? Banalizaram o altar? Lidam com aquilo que é santo como se fosse qualquer coisa. Lidam com o culto como se fosse uma reunião comum, uma reunião qualquer. Lidam com o altar do Senhor como se fosse uma plataforma qualquer, uma área geográfica da igreja apenas mais elevada, e não como um lugar consagrado ao Senhor. E todas as vezes que isso acontece, o
temor vai se distanciando, vai se esfriando dentro do coração. E o temor se esfria como o amor que se esfria por conta da multiplicação de pecados. Haja vista que o temor é o princípio da sabedoria. Então, se perdemos o temor, nos distanciamos da sabedoria, fugimos da sabedoria. Então Deus vai tratar isso. Jesus diz: olha, não banalizem as coisas santas, não banalizem o sagrado. E aí eu me lembro do temor que tínhamos quando alguém dizia, não era só alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não era só alegria, mas era o temor de lidar com aquilo que é santo, de lidar com a arca de Deus, de lidar com o culto ao Senhor, de lidar com a liturgia, que deve ser um culto de louvor e de adoração. Só para trazer à memória aquilo que ontem era milagre, hoje passa a ser um problema. E o milagre vem de Deus consagrado e nós transformamos em coisa comum. Quando o povo estava no deserto, eles não tinham o que comer. No deserto não há padaria, no deserto não há mercado, no deserto não existem mercearias. Mas existe um Deus que provê para o povo, que confia, que depende, que espera nele. Então diz a Bíblia que o povo faminto, quando amanhece um dia, o chão está tomado pelo maná, uma semente que caiu do céu. E eles ficam maravilhados com aquele pão que cai do céu. E a expressão é: o que é isso? Essa é a expressão para maná. O que é isso que nós estamos vendo? No dia seguinte Deus manda o maná de novo, e eles se alimentam e se alegram. No outro dia a mesma coisa. Mas daqui a um tempo estão reclamando do maná. Estão dizendo: ô Moisés, a gente não aguenta mais comer maná. Aquilo que do primeiro dia era um grande milagre, agora é um problema. Às vezes existem mulheres que oram tanto para engravidar, e existem outras que reclamam tanto dos filhos. Aquilo que no início era um milagre se torna um problema. A gente banaliza o sagrado. Estamos na reta final do ano. Daqui a pouquinho chega janeiro. E me perdoe te lembrar isso, junto com janeiro vai chegando IPTU, IPVA, matrícula, lista de material. Todo ano é a mesma coisa. Mas só existe lista de material porque Deus te deu um filho. Só existe o IPVA para pagar porque Deus te deu um carro. Só existe IPTU para pagar porque Deus te deu uma propriedade. Então não faça do milagre um problema. Glorifique o nome do Senhor. Porque junto com a aprovação vem o escape de Deus. Vem a provisão do Senhor. Agora, no que se refere às coisas espirituais, banaliza-se tudo. E Jesus vai apertando, até que chega os versículos 13 e 14. Quando Jesus diz assim: gente, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e infelizmente são muitos os que entram por ele. Entrai pela porta estreita, porque Jesus dando a dica, Jesus sinalizando, ele aplica a prova e dá a dica. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque é exatamente ela que conduz à vida, que conduz à vida eterna. Me parece aqui que Jesus não está muito preocupado com popularidade. Jesus não está muito preocupado em ser aceito ou não. Jesus só tem uma preocupação: com a verdade. E a verdade precisa ser dita. Nós precisamos, como igreja do Senhor, estar comprometidos com a verdade. E a verdade é a mesma de séculos atrás. A porta continua estreita, é com dificuldade. A Bíblia diz que importa que alcancemos a salvação com sacrifício e com dificuldade, com esforço, mas é estreita, mas é ela que conduz à salvação.
É ela que conduz à vida eterna. Sabe por que isso se torna um desafio? Porque todos nós buscamos aquilo que é confortável. Todos nós buscamos aquilo que é confortável. Se você tem que se dedicar a uma atividade profissional que exige de você um esforço físico, com pouco tempo você vai criar um jeito de criar uma zona de conforto naquilo. Você vai criar algo mais fácil para você, uma maneira mais confortável de fazer a mesma coisa. Porque todos nós buscamos aquilo que é confortável. Vivemos um tempo em que as pessoas abandonam os desafios. Vivemos um tempo em que as pessoas fogem dos desafios. É mais fácil abandonar do que encarar, do que vencer. Às vezes, dando aula aqui, eu falo para a turma de algumas coisas da infância. Por exemplo, minha infância foi muito pobre, muito pobre. E aí chegava a época de férias, época de soltar cafifa, de soltar pipa, como diz no Rio de Janeiro. E os colegas tudo com carretel de linha, chamada linha corrente, linha de primeira, boa. E existia uma linha mais barata, chamada linha Lipasa. Aquela linha parecia que tinha um demônio dentro do carretel. Porque ela enrolava todo, ela enrolava. Quando você embolava tudo. E aí tinha uns amigos que eles eram mais pacientes. Eles sentavam na rua e ficavam ali desembolando aquilo tudo, enrolando. Desembolava 1 metro, enrolava 1 metro. Desembolava 2 metros, enrolava 2 metros. E eu achava aquilo uma perda de tempo absurda. Afinal de contas as férias iam acabar, eu ia ficar desembolando linha. A galera correndo e botando a pipa no alto, e eu não ia ficar. Então o que eu fazia? Eu rebentava e dava um nó. E aí 2 coisas aconteciam. Cada vez eu tinha menos linha, e toda a vida que eu colocava uma pipa no alto, ficava aquele monte de nó. Coisa horrorosa. Aquele monte de marimbondo na linha. E aí na hora de torar, você voava, porque a linha agarra no nó. E só a linha do cara corre. E aí eu faço uma analogia para a nossa vida diária e cotidiana. Se todo desafio que tivermos, a gente arrebentar e dar um nó, quando chegarmos aos 50, 60, 70 anos, vamos olhar para trás e vamos perceber que não concluímos nada, que vivemos a vida inteira fugindo dos desafios, e que a nossa vida ficou cheia de nó, cheia de coisas interrompidas. Que o Senhor te dê graça, não para arrebentar, mas para desembolar o que está embolado e continuar sem marcas para a glória do Senhor. Quantas vidas cheias de marcas. Vivemos um tempo em que as pessoas querem aquilo que é confortável e elas fogem do desafio. O casamento deu problema, rebenta e dá um nó, vamos para outro. O trabalho está difícil, rebenta. Há um problema na igreja, existem tantas outras, rebenta esse embolo aí. Só que você não percebeu que a vida vai ficando cheia de nó. E esses nós, eles não trazem à memória vitórias alcançadas, mas fugas de desafios, problemas que não foram tratados, foi ficando pelo meio do caminho. Os colegas passavam pela rua e toda vez que tinham uma linha embolada lá no canto, diziam: pode ver, foi Luiz que arrebentou. Não é assim que eu quero que as pessoas se lembrem de mim, mas como alguém que recebe graça, sabedoria de Deus, para desembolar os embolos da vida. Nós não queremos isso, irmãos. Às vezes nós estamos tão correndo a fim de não perder tempo, que a gente acha que desembolar é perder tempo. Desembolar é manter uma estrada reta diante de Deus, diante dos homens. Seja corajoso aqui hoje, em nome de Jesus. Se você entrou aqui pensando em deletar coisas, saia daqui com outro pensamento. Receba força e sabedoria de Deus para vencer esses embolos da vida, porque a tua história será contada de maneira digna, poderosa e bonita. Então parece difícil ouvir esse sermão de Jesus,
quando Ele nos tira do conforto e diz: olha, se vocês querem a vida, vocês têm que entrar pela porta estreita. Porta estreita, porque é ela que conduz à vida eterna. A porta estreita. Pastor, quando é que a porta fica estreita? Eu tenho ouvido pessoas pregando o evangelho, dizendo: é coisa nenhuma, é fácil, pode vir, porque... Não é verdade, é estreito. Nós não podemos alargar o que Jesus estreitou. Você que serve ao Senhor há muitos anos, você sabe o quanto é estreito. Você que tem andado com Cristo, você sabe o quanto é estreito. Quando é que a porta fica estreita? A porta fica estreita quando ele começa a falar de renúncia. Dizer não para si mesmo. Coisa mais fácil que tem é dizer não para os outros. Mas dizer não para si mesmo é a porta estreita. A porta começa a ficar estreita quando ele começa a dizer que nós temos que dizer não para nós mesmos. Temos que renunciar. A porta começa a ficar estreita quando ele diz que nós temos que perder a vida para poder ganhar. A porta começa a ficar estreita quando ele diz que o grão de trigo tem que morrer. Não é simplesmente carregar a cruz, é permanecer nela. Não é simplesmente permanecer nela, é morrer nela. Jesus aceitou a cruz, permaneceu na cruz e morreu na cruz. Ele aceitou aquilo. Sabe por que o evangelho algumas vezes é apresentado de maneira diferente? Porque as pessoas não gostam de cruz. Então a gente assume o púlpito e diz: venha para Jesus e acabaram todos os seus problemas. Nunca mais você vai ter enfermidades. Nunca mais vai lhe faltar dinheiro. Isso não é verdade. Isso é um evangelho sem cruz. E elas não querem aceitar a cruz, mas Jesus aceitou a cruz. O segundo desafio é permanecer na cruz. Porque muitas pessoas iam ao pé da cruz e o desafiavam, dizendo: se tu és mesmo o Cristo, desce daí. E ele podia olhar para o lado e fazer assim, o cravo caía. Olhava para o outro e dizia, o outro cravo caía, para os pés. E ele sairia da cruz. Os cravos seriam transformados em pó. Mas ele permaneceu na cruz. E o terceiro desafio é morrer na cruz. Só existe um jeito de vencermos a cruz: é morrendo nela. E foi isso que aconteceu com Jesus. É quando a porta fica estreita. É quando a gente vem para Jesus e começa a experimentar perdas. Perdas que ninguém avisou para a gente que teríamos. É quando a vida começa a acontecer num plano real e não no plano imaginário ou fictício. É quando há uma crise no casamento e aquilo confronta você, desafia a tua fé, como alguém que diz: você não é evangélico? Você não serve a Jesus? Ele não é poderoso? É quando a irmã está há 10, 15 anos orando para o marido que não converteu, e ao contrário de melhorar, parece que ele vai piorando, e a porta vai ficando estreita. Como se não bastasse, o acusador diz: onde está crendo no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa? Ele está bêbado, e agora está se drogando. É quando os filhos estão cada vez mais rebeldes, e a porta vai ficando estreita. Jesus disse: entre pela porta estreita. Parece que Jesus está fazendo uma divulgação contrária daquilo que ele oferece. Ele oferece a vida eterna, mas ao mesmo tempo ele diz: a porta é estreita. É quando nós travamos uma batalha entre a carne e o espírito. É nessa hora que a porta fica estreita. É quando a nossa natureza carnal grita pelo pecado e que a porta fica estreita. Eu não posso mentir para as pessoas que estão aqui. Há uma guerra da natureza carnal contra o espírito que deseja fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer o que é certo, mas muitas das vezes esta guerra é desleal. É quando a porta fica estreita. Jesus está dizendo: o negócio é sério, o negócio é estreito.
É difícil, é por isso que poucos são os que entram por ela. Porque a grande maioria buscam as coisas fáceis, buscam uma porta larga. Em João capítulo 6, a partir do versículo 60, Jesus traz um discurso duro, verdadeiro, real. E diz a Bíblia que os discípulos, alguns deles, começam a ir embora, porque olha um para o outro e diz: que discurso duro! Quem é que pode ouvir uma palavra, um sermão, uma pregação como esta? Quem é que pode ouvir? Eles foram indo embora. Ficam alguns discípulos e Jesus diz: e aí vocês? Vocês vão fazer o quê? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? Porque às vezes as pessoas preferem ser iludidas, fingindo que a verdade não é verdade ou que ela não existe. Outro dia eu vinha passando e eu vi alguém na rua dizendo para o outro assim: rapaz, inferno é aqui mesmo. Inferno é aqui mesmo. Aí o outro falou assim: aqui se faz, aqui se paga. E eu tive que ouvir aquele monte de coisa, aquele monte de sabedoria. Inferno é aqui mesmo. Elas preferem mentirem para si mesmo. Elas preferem se enganar. Embora eu acredite que para quem não tem Jesus, o inferno já começa aqui. Assim como para aquele que tem Jesus, o céu já começa aqui também. A alegria do céu, a atmosfera do céu, a presença do céu, já começa aqui. Mas algumas pessoas preferem ficar enganadas. Por isso Jesus diz: vocês também querem ir embora? Preferem ser enganados pelas novelas, pelas falácias, pela facilidade. Aí Pedro levanta a mão. Um pescador, não estudou como Paulo, não frequentou as escolas do Egito como Moisés, mas ele tem uma revelação do Espírito, porque a Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Ele tem uma revelação e ele diz: espera aí, Jesus, espera aí, essa resposta eu tenho. Jesus disse: fala aí, Pedro, quer ir embora? Ele disse: faz isso não, Jesus. Para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem iremos nós. Porque a salvação não é um lugar, é uma pessoa, é Jesus. Ele diz: só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Eu sei que é difícil, mas a gente não tem outro caminho. Só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo: Senhor, eu sei que a porta é estreita, mas não há outro caminho. É por ela mesmo que temos a vida eterna. Não tem outro jeito. Eu poderia enfeitar e florir para você que me ouve aqui, que ainda não teve um encontro com Jesus, mas eu não tenho o direito de dizer o que a Bíblia não diz, e nem de omitir o que ela diz. A porta é estreita, mas é através dela que nós temos a vida eterna. Às vezes fica difícil, às vezes a gente sangra pelo meio do caminho, às vezes a gente geme e dá vontade de desistir, mas é ela que nos conduzirá à presença de Deus por toda a eternidade. Não tem outro jeito. Pastor, eu quero algo mais fácil. Então você precisa escolher outro lugar para passar a vida eterna. Porque só existe um caminho. É a porta estreita. Para quem iremos nós, Senhor? Os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus. Tiago, por exemplo. Tiago, filho de Zebedeu, morreu à espada por ordem do rei Herodes. André, irmão de Pedro, foi crucificado. Tiago foi lançado do pináculo do templo de Jerusalém, e depois que caiu arrebentado lá, acabaram de apedrejar e mataram Tiago. Mateus, o ex-cobrador de impostos, foi morto à espada. Bartolomeu, amarrado a um saco e lançado no mar. Simão foi martirizado até a morte. Tomé
foi morto atravessado por uma lança. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado por flechas. Filipe foi enforcado em um pilar do templo em Hierápolis. Pedro morreu crucificado, e a tradição diz que ele pediu. Alguém disse assim: Pedro, nós vamos crucificar você. E ele disse: eu vou ter que morrer crucificado? Disse: vai. Então, por favor, me crucifica de cabeça para baixo. Mas por que você quer ser crucificado de cabeça? Não, na verdade eu não quero ser crucificado, mas já que eu vou ser crucificado, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Isso foi Pedro, a porta estreita. João, o único que morreu de morte natural, viveu 100 anos, mas foi exilado na ilha de Pátimo, e a tradição diz que ele foi jogado num tonel de azeite fervendo, e saiu ileso, o único que morreu de morte natural, aos 100 anos de idade, mas que viveu porta estreita. Os diáconos que estão aqui, todos eles, vez ou outra, a porta estreita. Juventude que acabou de cantar. Às vezes a concepção é de que não, jovem não. Jovem não tem, como não? Os problemas, os desafios são diferentes dos nossos, mas são desafios, são problemas. Mata um leão para continuarem na presença de Deus. Mortificam a carne, dizem não para si mesmo. E quer saber? Não pecamos porque não queremos. Não pecamos por amor a Jesus. Nem tudo que não fazemos porque não queremos. Não fazemos por temor e amor à presença de Deus que está em nossos corações. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque é ela que conduz à vida. Por um outro lado, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E quer saber? Infelizmente, muitos são os que entram por ela. A coisa mais fácil do mundo é entrar pelo caminho largo. A coisa mais fácil do mundo é entrar pela porta larga. Você entra do jeito que você tiver, fica do jeito que você quiser, sai, entra. Não exige de você nada. Mas a porta estreita é diferente. Jesus, em João capítulo 10, disse: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, a Jesus dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Você pode ficar de pé? Eu vou pedir que ninguém saia. Deixa eu ser muito sincero com você que está aqui, meu amigo, minha amiga, ouvinte da palavra de Deus. Deixa eu falar para você, não é fácil não. A porta pode ser estreita, mas é a única que conduz à vida eterna. Se você veio aqui hoje buscar facilidades, nós não temos uma mensagem adequada para você. Mas se você hoje tem sede de vida eterna, nós lhe convidamos a entrar pela porta estreita essa noite. Entrar pela porta estreita esta noite. A Bíblia diz que importa que o reino de Deus seja ganho à força. Eu quero ir na contramão de tudo que se prega na televisão, de um evangelho imediatista que resolve todos os seus problemas. Não. Jesus disse: vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci.
Muitas são, diz a Bíblia, as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Se você está aqui e entende que salvação é valiosa, eu te convido hoje a entregar a sua vida para Jesus. Sair do teu lugar e vir à frente do altar. Valoriza de fato, você tem entrado num lugar que te respeita. E por esse lugar te respeitar, a gente prega o Evangelho como ele é. O Evangelho de porta estreita. Quantos irmãos estão aqui e só Jesus sabe como eles estão vivendo. Alguns sendo afrontados, alguns passando por vitupério, por vergonhas, alguns chorando, alguns virando noites em oração, pedindo graça e misericórdia. É a porta estreita, mas se a trombeta soar, há um lugar para eles em Deus. Há um lugar no céu para todos nós. Nós vamos louvar o Senhor. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, quantos caminhos largos a gente percebe no mundo, sem comprometimento, e quantas pessoas na igreja sem querer se comprometer com o Senhor. Mas se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, enquanto nós cantamos, sai do teu lugar. Nós vamos cantar e você pode vir agora mesmo, se você deseja. Pastor, eu não quero isso, eu não aceito esse desafio. Então nós te respeitamos e fique no seu lugar mesmo. Mas se você entende que esta é a palavra de Deus para o teu coração, sai do teu lugar, nós vamos louvar o Senhor. Sai agora mesmo, onde quer que você esteja. Pastor, eu estou desviado, estou afastado do Evangelho. Volte essa noite então. Quando a morte ao teu lado, para de fugir, para de dar nó na tua vida. Aceite o desafio. Aceite o desafio. Qual será o futuro? A única coisa que nós te prometemos hoje é perdão dos teus pecados, se você se arrepender. Vem, porque Jesus perdoa pecados. Jesus restaura a vida e dá o direito de vida eterna. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje creio. Isso é para quem quer. Você quer? Aqui dentro ou lá fora? Venha. Procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam viva. Sai do seu lugar. Na última hora da vida, Eu não estou falando de coisa terrena, eu estou falando do céu. Estou falando de vida eterna. Estou falando de viver eternamente com o Salvador. Venha. Meu amigo, tu tens a escolha. A porta é estreita, mas Jesus te ajuda. Vida ou morte, qual vais aceitar? O caminho largo conduz à perdição. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu quis, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te
Se o Espírito de Deus está tocando em teu coração, salvação, não tenha medo. e na morte, Não tenha medo. Dê um passo. Sai do lugar. Venha. Hoje tu tens a escolha. A escolha é tua. Vida ou morte, não vais ficar. Fácil não é, mas é o caminho de vida. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu conheço crentes que estão morrendo enfermos. Conheço pessoas que morreram enfermas orando por cura. Isso é vida real, irmãos. Passou disso é falácia. Se a gente não entende isso, cria expectativas que não serão correspondidas. Jesus cura? Cura. Quando quer, por um propósito, porque Ele é Senhor. Quando não, nos leva para junto dEle. Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que não podemos é morrer sem Cristo. Aos irmãos que já servem a Jesus e que têm vivido um momento de aperto, nós não temos outro caminho, irmão. Essa não é uma porta, essa é a porta. É a porta estreita, mas é por ela que a gente vai chegar no céu. É por ela que nós vamos ver Cristo como Ele é. Aquilo que vemos por espelho, vamos conhecer como também somos conhecidos. Creia nisso, meu irmão. Não ceda, como foi cantado aqui. Não desista. Está estreito para você, está estreito para mim, está estreito para todos nós. Mas ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará.